Esse comentário que vai ser feito aqui, queridos, tem a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração no dia daquele programa. Lembra de um programa que teve extenso aqui? E aí Dinha teve participação com o Ministério da Saúde. Deus me deu um insight assim, e eu falei, se eu tiver oportunidade, eu vou contribuir com essa mensagem. E eu me lembro que eu fiquei tentando um encaixe, né, entre os ministérios, mas o ministério estava tão bem, o programa estava tão bem organizado, tão bem montado, que não teve como eu entrar. Mas aí a Ionara falou, olha, vamos ter um JA e aí eu vou te dar uma oportunidade. E louvado seja Deus porque estamos aqui. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 9. Esse capítulo trata a respeito de uma oração importante que Daniel faz aí a Deus e a resposta de Deus. Mas nós vamos ter aqui até uma parte interativa, né, com os irmãos. Mas, todos acharam? Amém. Oremos então. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, abrimos a Tua Palavra e suplicamos humildemente que o Senhor fale conosco. Fale, impressiona nossa mente com aquilo que ouviremos nessa hora, assim como o Senhor tem feito ao longo de toda essa programação. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3. Diz assim: no princípio do ano do seu reinado, Daniel está falando a respeito de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração, súplica, com jejum e saco de cinza. Quantos elementos aí Daniel lista nesse versículo 3? Vamos lá. Ele se dirigiu ao Senhor com oração, com súplica, com jejum e com pano de saco, em sinal de contrição, de humilhação. Irmãos, quando eu fiz a primeira mensagem na igreja adventista, a minha primeira mensagem, pensa aí numa coisa tribulada para mim, com receio do microfone, com receio da plateia, e eu fiquei pensando assim, o que eu vou dizer para esse povo? Imagina aí, eu chegando na igreja para fazer a mensagem, eu falei, olha, eu, recém-entrado na igreja, o que eu vou dizer para esse povo, que esse povo já não saiba? E aí eu fiz uma mensagem ali, coloquei um testemunho pessoal e foi uma bênção. Amém. E aí hoje eu vou trazer um negócio aqui que eu creio que pode ser que vá surpreender alguns. Lembra lá dos 8 remédios naturais? Onde é que está escrito isso? De onde é que nós extraímos esse conceito ou aquela listagem de 8 remédios naturais? Desse texto aí, do livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 127. E aí lá diz assim: o ar puro, a luz solar, a abstinência, o repouso, o exercício, o regime conveniente, o uso de água e confiança no poder de Deus, eis os verdadeiros remédios. Então é baseado nesse texto lá do Espírito de Profecia que sintetizamos ou regulamentamos aí os 8 remédios naturais. Mas eu teria um comentário para fazer de um parágrafo posterior, que seria esse aí. Na sequência desse texto está escrito assim, lá continua, eis os verdadeiros remédios. Aí continua, o uso dos remédios naturais requer o quê? Certo cuidado e esforço. Lembra lá do contexto que eu expliquei? Eu queria encaixar essa mensagem dentro do espaço ali do Ministério de Saúde, porque essa mensagem tem a ver com isso. E aí diz que os remédios naturais, esses listados, ele requer certo cuidado e certo esforço da parte daquele que se propõe a praticar. E aí em parte amarela nos diz que esse esforço e esse cuidado, muitos não estão dispostos a exercer. Não é isso, e traz consequências, e a gente consegue perceber isso ao longo da nossa caminhada cristã, porque a gente percebe, eu por exemplo que trabalho em hospital, eu percebo os cristãos morrendo das mesmas coisas às vezes que os não cristãos. Então, por quê? Porque muitos de nós não temos tido o esforço e o cuidado em praticar os remédios naturais que já foram mencionados. Agora o detalhe está aqui.
De novo, a listagem: ar puro, luz solar, abstinência, vocês sabem, os outros remédios naturais. Eu queria 8 voluntários aqui para a gente distribuir esses 8 remédios naturais aqui em fila. 8 pessoas, 8 voluntários. Aí estão os 8 remédios naturais, conforme nós conhecemos aí já ao longo dessa nossa caminhada cristã. Interessante que nós conhecemos assim a temperança e as demais, a semelhança do que está lá. Mas eu fiquei pensando, a temperança como um dos remédios naturais. Agora eu pergunto, para eu beber água, eu posso beber de forma aleatória, bebendo? Não, eu preciso de quê? De ser temperante, inclusive no beber água. Eu posso, mesmo as coisas naturais, saudáveis, eu posso comer, ou eu tenho que ser temperante para também comer. Certo? Da mesma forma, eu posso fazer exercício, eu preciso de educador físico, eu preciso de uma instrução, eu preciso de uma quantidade, ou seja, eu preciso ser temperante em todas as áreas. Aí eu fiquei pensando, olha, se eu preciso ser temperante em todas as áreas, então a questão da temperança aqui, ela está meio mal posicionada. Aí quando eu fui para o texto, eu percebi que lá não tinha temperança, lá tinha abstinência. Aí pode virar. Então, no lugar aí da temperança, entra o jejum. Por quê? Porque a abstinência nada mais é do que se abster, no caso, do alimento. E também é tão amplo isso que não entra só na questão do alimento. Eu entro no jejum das mídias sociais, jejum, enfim, de várias coisas. Entendeu? Então, a questão aqui que eu quis trazer, e que Deus impactou meu coração, que o jejum, ele deve fazer parte dos remédios naturais que Deus nos concedeu, para que de fato possamos ser abençoados por Ele, pelo conjunto todo. Eu preciso ser temperantes, mas o jejum, ele também deve fazer parte do nosso estilo de vida. Amém? Muito obrigado pela participação. Pode sentar que nós vamos concluir aqui agora com o texto bíblico. Então nós podemos perceber que a abstinência, ele entra aí no quesito aí do jejum. E aí quando nós voltamos os nossos olhos lá para o texto de Daniel, diz que ele voltou-se para o Senhor com oração, com súplica, com jejum e com o pano de saco. Então o jejum, ele faz parte deve fazer parte do nosso estilo de vida. Aí no versículo 4 e 5, e principalmente o 6, diz assim: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas as alianças e misericórdias para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Então, Daniel está fazendo uma súplica, reconhecendo que nós não fomos fiéis à palavra de Deus ministrada através dos profetas. Então aqui também, se nós não incluirmos, nós não considerarmos o jejum como um dos remédios naturais que Deus tem para sarar a sua nação, nós também podemos nos enquadrar naquilo que Daniel registrou aqui como rebeldia para com o Senhor. Que isso não aconteça nem na minha e na sua vida. Eu particularmente, eu e minha família, nós temos implementado esse remédio natural, que é o jejum, e tem sido bênção, tem trazido reavivamento e reforma na nossa casa, no nosso lar, porque entendemos o propósito do remédio e temos aqui, pela graça de Deus, tentado implementar na nossa vida. E com esse desejo também eu gostaria de que a igreja também tivesse esse intento de implementar esse remédio na vida, e com certeza todos nós colheremos bênçãos e bênçãos sem medidas para a glória de Deus. Amém? Amém. Esse foi o complemento que Deus colocou no meu coração, e eu creio que tem sido bênção também para a igreja. Amém? Amém. Fiquemos de pé então para concluirmos esse sábado na presença de Deus, na comunhão uns com os outros. Oremos. Querido e santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor providenciou para que nos reuníssemos nesta tarde de sábado, para sermos, ó Deus, capacitados por Ti
a pregar o Evangelho de forma mais coerente, de forma mais habilidosa, conforme os métodos do Senhor. Precisamos, ó Pai, mais do que estratégias humanas, precisamos dos métodos do Senhor e a companhia do Senhor a nos orientar, nos instruir naquilo que devemos fazer e falar diante das pessoas que desejam sinceramente estudar a Tua Palavra. Senhor, reconhecemos também que para isso precisamos estar bem conosco mesmo, para que possamos passar a segurança para as pessoas com quem tivermos contato. Para isso o Senhor deixou os remédios naturais para que pudéssemos fazer uso dele de forma equilibrada, de forma temperante, para que então possamos ser capacitados por Ti, com a mente clara, o coração aberto para ouvir do Senhor e transmitir aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso agradecemos, porque o Senhor nos reuniu aqui com esse propósito santo, sagrado, solene, Senhor. Dá-nos agora a bênção da companhia do Senhor no restante desse dia e também durante toda a semana que temos pela frente. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, para a glória do Teu santo nome. Rogamos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe essa igreja mais uma vez.